Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula do canal da plataforma Em Casa Eu Aprendo. Hoje teremos mais uma aulinha de língua portuguesa para conversarmos um pouquinho mais sobre a nossa língua. Nós já estamos encerrando esse período, mas vamos aprofundar o nosso estudo sobre a língua portuguesa para que vocês fiquem cada dia mais falantes, com qualidade da língua portuguesa. Vamos lá, gente? Olha, então, para quem não me conhece ainda, sou a professora Márcia Damasceno, mas eu tenho certeza que quase todo mundo aí já me conhece. A aulinha de hoje é para o 9º ano do ensino fundamental e o assunto da aula de hoje é regência verbal. Então, regência verbal, né, aulinha sempre 30 minutinhos, disciplina língua portuguesa, e a habilidade que nós esperamos que vocês desenvolvam ao final dessa aula é comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral. Então, o que é isso? Então, quando nós vamos estudar as regrinhas, observar tudo que nós falamos sobre a regência verbal, sobre a concordância verbal, como é que eu utilizo na norma padrão, né, na variedade padrão da língua, e como é que eu uso na minha variedade coloquial, no brasileiro, na nossa linguagem popular. Então, e a aulinha de hoje, a forma é aula expositiva, né, que é essa conversa aqui com vocês e os slides de apresentação. Então, vamos comigo? Bom, gente, então, como eu disse lá, o conteúdo da aula de hoje é regência verbal. Então, o que é regência, né? Então, eu sei que essa palavra é uma palavra que talvez você não ouça tanto, né? Porque é um conteúdo que é mais trabalhado no 9º ano, mas você não vê durante o ano inteiro, você já vê um pouquinho mais para o 2º semestre, e talvez você não tenha uma adaptação muito pertinente com isso. Então, vamos ver o que é regência. Na gramática e na teoria linguística, regência se refere à relação entre a palavra e seus dependentes. Quando o termo regente é um verbo, ocorre a regência verbal. Na regência verbal, o termo regido pode ser ou não preposicionado. Então, o que é isso, gente? Então, existem dois tipos de regência, que é a relação que você faz entre a palavra. Então, eu uso a regência verbal quando eu me refiro a verbo, né? A essas relações que existem entre o verbo e as palavras, né? Aos seus complementos. E existe também a regência nominal, que é quando eu me refiro aos nomes. Então, na aulinha de hoje, nós vamos estudar regência verbal. Na verdade, vocês terão 2 aulas sobre regência verbal e uma aulinha sobre regência nominal. Então, vamos ver o que é isso, quando é que se dá, por que que eu preciso aprender, por que que isso precisa estar claro na minha mente quando eu quiser utilizar a variedade padrão. Não somente a variedade padrão, né, gente, mas a variedade coloquial e todas as situações comunicativas. Então, define-se como relação entre os verbos. Lembra que eu disse que regência verbal é a relação entre o verbo e os seus complementos? Então, define-se como a relação entre os verbos e os termos que os complementam, tanto objetos diretos quanto objetos indiretos, e o caracterizam, no caso, os adjuntos adverbiais. Então, quais são os termos que complementam? São os objetos diretos e os objetos indiretos, e também os adjuntos adverbiais são os termos que complementam o verbo. Então, é o que nós chamamos de regência verbal. Olha, gente, a regência verbal, ela é um conteúdo muito importante na nossa língua portuguesa, porque dependendo do seu uso e dependendo da forma como você fala, da forma como você escreve, você pode apresentar ou expressar mensagens que são ambíguas. Ou seja, você pode ser
mal interpretado quando você não faz o uso correto da regência. Você pode, às vezes, a sua mensagem ter uma dupla interpretação, que é o que nós chamamos de ambiguidade. Olha, então vamos ver o que é essa regência. Tem esse primeiro exemplo. Os estudantes participaram do simulado. Então, se eu falo de regência verbal, eu vou falar do verbo. Então, o verbo participaram. O verbo participaram, ele precisa de um complemento. Por quê? Porque quando eu digo os estudantes participaram, quem participa de alguma coisa. Os estudantes participaram de quê? Participaram do simulado. Mas vocês estão observando que o verbo participar, ele precisa de um complemento que tem uma preposição, que é a preposição contraída do. Então, quando eu digo participo, eu participo de alguma coisa. Então, participaram é o verbo, o complemento, que é o que nós chamamos de objeto, do simulado, e a preposição do. Então, sempre que eu for falar sobre regência verbal, eu preciso lembrar o que é preposição e eu preciso lembrar o que são os objetos diretos e os objetos indiretos. Lembra que eu sempre falo isso, que nós precisamos sempre focar nos assuntos, focar naquelas informações, né? Naqueles objetos do conhecimento que realmente servem de pressupostos para outras habilidades que eu preciso desenvolver. Então, se você não lembra, ou se você não sabe o que é uma preposição, ou se você não lembra, não sabe o que é um objeto direto, um objeto indireto, claro que fica um pouco mais complicado de você dominar a regência, tá bom? Então, para isso, nós vamos retomar um pouquinho, revisar um pouquinho de preposição. Então, eu coloquei aí um retrovisor com um caminho, né, olhando para trás, porque é esse o sentido, viu, gente? Nós precisamos sempre olhar para trás para percebermos o que é que nós já estudamos, o que é que nós já aprendemos, ou o que é que nós ainda precisamos revisar. Então, se eu vou falar sobre regência, eu preciso olhar um pouquinho para trás e estudar a preposição. Mas olha, nós não vamos adentrar especificamente, de uma forma mais específica, mais profunda, na preposição, tá bom? Até porque são conteúdos que vocês já estudaram, então nós só vamos voltar um pouquinho a elas, mas se você tem dificuldade, eu sugiro que você faça uma pesquisa para que você tenha um aprofundamento maior, tá? Então, o que é a preposição? São palavras invariáveis que têm como função ligar duas palavras diferentes. Então, a preposição, ela é uma palavra invariável e a função é ligar uma palavra à outra. Existem as preposições essenciais e as preposições acidentais. Mas agora nós vamos estudar, nós vamos revisar, na verdade, as preposições essenciais, que são as palavras que só funcionam como preposição. Elas não têm nenhuma outra função na frase, a não ser ligar e funcionar dessa mesma forma, tá bom? Então é o que nós chamamos de preposições essenciais. Elas não podem ser usadas com outra finalidade dentro da nossa língua. São elas a, quando é preposição, tá, gente? Porque o a, ele também pode ser, ele é um artigo, mas esse a aqui, ele só é usado como preposição. Ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Então, essas são as preposições. E eu tenho certeza que vocês que são alunos do 9º ano, vocês lembram das preposições. Talvez não de todas, mas pelo menos algumas. Então, preposição são essas palavrinhas que são invariáveis e que ligam duas palavras, né, diferentes. E que só funcionam mesmo como preposição, que são as preposições essenciais, tá bom? Então, resgatamos um pouquinho aí de preposição.
Olha, farei o trabalho com você. Então, com é a preposição. Caminhou até o parque para exercitar-se. Até é uma preposição, para é outra preposição. A criança assistiu ao desenho na televisão. Então, assistiu aí é o verbo e ao é a preposição. Então, as preposições com, até, para, ao. E aí também, gente, é importante que nós recordemos a predicação verbal, que são os verbos, transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos intransitivos. Só para nós resgatarmos um pouquinho, para compreendermos direitinho a regência. Olha, os verbos intransitivos são aqueles que têm sentido completo. Significa dizer, gente, que ele não precisa de complemento. Quando eu digo, olha, ela saiu de casa cedo, o verbo é saiu. O verbo saiu, ele não precisa de complemento. Quando eu digo, ela saiu, para você entender a mensagem, entender que ela havia saído de casa, se deslocado, não precisa dizer o horário ou de onde ela saiu. Ela saiu, pronto. Não precisa você perguntar de onde, quando, como, porque você já entende que ela saiu. Então aí é um verbo intransitivo que não precisa de complemento. Existem os verbos transitivos diretos, que precisam de complemento sem preposição, tá bom? Que é o que nós chamamos de objetos diretos. Então, eles precisam de um complemento, ele não tem o sentido sozinho, mas, no entanto, ele não usa a preposição. Olha, comprei jornais variados. O verbo comprei. Se você diz comprei, claro que alguém vai te perguntar, comprou o quê? Então, precisa de complemento, precisa de uma palavra que complete o sentido da frase. Se eu digo só comprei, claro que você vai me perguntar, comprou o quê? Então, comprei jornais variados. E vocês observam que não foi utilizado nenhuma preposição. Comprei jornais. Não precisa de preposição. Então, eu já sei que aí é um verbo transitivo direto, que tem um complemento que nós chamamos de objeto direto, que não tem preposição. Olha, verbo comprei. E existem os verbos transitivos indiretos, que precisam de complemento com preposição. Lembra da preposição que nós falamos agora há pouco? Olhem para esse exemplo, gente. Estes documentos pertencem ao cliente. Então, estes documentos pertencem a quem? Precisa de um complemento e precisa de uma preposição. Então, ao é a preposição, a contração de a mais o. Então, esses documentos pertencem ao cliente. Então, o verbo pertencem e existe a preposição. Olha a preposição ao. Então, há verbos que precisam de complementos com preposição, que nós chamamos de verbos transitivos indiretos, e há verbos que precisam de complemento, mas sem preposição, tá bom? Então, existem verbos que necessitam da preposição e existem verbos que não necessitam da preposição. Por isso é que nós resgatamos um pouquinho falando sobre preposição e predicação verbal. E aí, gente, e a regência verbal, Então, eu já voltei ao assunto da preposição, eu já voltei ao assunto dos verbos transitivos diretos, transitivos indiretos, intransitivos. Então, vamos ver como é que isso funciona dentro da regência. Há
verbos na língua portuguesa que existem a presença de outros termos na oração a que pertencem. Quando o verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente. Então, quando o verbo ele exige a presença de outro, ele é chamado de regente. E a palavra que completa a sua significação chama-se regido. Então, quem exige a presença é regente, quem completa o significado é o regido. Vamos prestar atenção nesse exemplo. O supervisor acompanhou os empregados durante o depoimento. Então, olha, acompanhou. Quem acompanha, acompanha alguém. Então, acompanhar precisa de um outro termo. Então, por isso que acompanhar é o termo que nós chamamos de regente. Por quê? Porque ele precisa de um complemento. Quando eu digo acompanhou os empregados, empregados está complementando o sentido do verbo acompanhar. Então, empregados nós chamamos de regido. Regente e regido. Por isso o nome regência verbal, porque existem os termos que precisam da presença de outro e tem os termos que completam a significação de outro, tá bom, gente? Então, regente e regido. Vamos observar como isso se dá na prática? Uma coisa que eu quero que vocês percebam, tá? A regência verbal, como a concordância verbal, ela também possui algumas regras que é preciso que nós sigamos, tá, gente? São várias regras que você pode observar sobre regência verbal, mas nós trouxemos os usos mais comuns, tá bom? E a professora Andressa, na aulinha que ela vai trabalhar com vocês de revisão, ela vai trazer esses e outros que vocês podem utilizar também, tá? Então, o primeiro verbo é o verbo assistir. E eu trouxe aí uma tirinha do Armandinho que diz assim, olha, assistiu um filme de terror e agora está com medo, né? Filme, eu sei que é tudo de mentirinha. Eu assisti os noticiários. Então vamos observar se essa fala do Armandinho está na variedade padrão da língua. O verbo assistir, gente, a primeira coisa que eu quero que você perceba é que ele tem vários significados. O primeiro significa dar assistência. Quando o verbo assistir significa dar assistência, que você assiste, que você cuida, né, que você de uma certa forma estabelece a relação com essa outra pessoa, né, com o outro que você se propõe, ela não precisa de preposição. Então, quando eu digo, olha, o médico assistiu o doente, esse assistir aí significa dizer que o médico deu assistência ao doente. Então, o médico assistiu o doente, tá bom? Você não utiliza preposição. Então, o médico deu assistência o doente, tá bom? Não precisa de preposição. Quando é no sentido de ver, exige a preposição a. Então, olha, eu assisti os noticiários, mas esse assistir é de ver. O correto seria assistir aos noticiários. Então, assistir ao filme, assistir aos noticiários, tá bom, gente? É claro que vocês vão encontrar e vocês podem até falar também, usar essa forma na linguagem popular, na linguagem coloquial. Mas se você for utilizar a variedade padrão da língua, é importante que você faça regência de acordo com a variedade, tá? Então, é assistir aos noticiários, porque o verbo assistir, quando significa ver, ele exige a preposição a. Morar. Então, assistir também tem o significado de morar.
que exige a preposição em. Então, aquele homem assiste em Teresina, tá bom? Então, assistir, ele pode ser dar assistência, você não usa a preposição, pode significar ver, que utiliza a preposição, e pode também ter o significado de morar, que precisa da preposição em. Olha, então assistir aos noticiários. A próxima, gente, é o verbo aspirar. E aí, aspirar, eu queria que vocês percebessem essa primeira frase aqui, olha. Aspirar quando significa cheirar, quando significa absorver. Porque a palavra aspirar, ela tem mais de um significado. Então, quando significa cheirar, quando significa absorver, ela não tem preposição. Exemplo, olha. Dá licença para eu aspirar os pelos soltos do Samuel, que está nessa tirinha, olha. Olhem para essa tirinha. Dá licença para eu aspirar os pelos soltos do Samuel. E aí, eu fico em cima do sofá. Aquele é o sofá. Significa que a garota está sentada na pilha de pelos do cachorrinho. Então, quando esse aspirar significa absorver, você não utiliza a preposição. Então, dá licença para eu aspirar os pelos. A garota aspirou o perfume das flores, porque ela cheirou. Então, não tem preposição. Olha aí, gente. Mas aspirar também significa desejar. Quando essa aspiração significa desejo, ela exige a preposição a. Olha aí, olha. Eu aspirava a um cargo melhor, porque eu desejava um cargo melhor. Então, observem aí na tirinha. Eu aspirava a um cargo melhor. E aí o colega diz, então capriche nos cantinhos. Então, eu aspirava a um cargo, porque aspirar significa desejar. Obedecer. Obedecer, gente, também precisa olhar as regras. Obedecer significa sujeitar-se, então precisa da preposição a. Então tem essa charge que diz assim, esse cartoon, na verdade, que diz, basta, a Bíblia diz que a mulher deve obedecer ao marido. Por isso, só te vou dizer isto uma vez e não volto a repetir. Onde estão os pratos que eu tenho que lavar? Então, na verdade, gente, o verbo obedecer, sujeitar-se, você precisa ter, não é obedecer, mas ter uma partilha, né, de comunhão. Mas aqui, talvez a frase, o sentido não esteja tão correto se olharmos para a nossa realidade. Mas olhando para a parte gramatical, a frase está escrita corretamente. Olha, ele não obedeceu ao regulamento, deve obedecer ao marido. Então, obedecer, é um verbo que precisa de um complemento com preposição. Olha aí. Palavra visar. Aqui visamos a aprendizagem. Visar, gente, significa objetivo. Então, aqui visamos, significa o objetivo que nós temos. Ó. Visamos ao sucesso. O verbo visar, ele precisa de um complemento com preposição. Então, não é visamos o sucesso, como às vezes dizemos na nossa linguagem popular. É visamos ao sucesso. Aqui visamos a aprendizagem. Então, o nosso objetivo aqui é a aprendizagem. Então, o visar, ele precisa da preposição. Então, visar, quando significa objetivo, exige a preposição a. Custar.
Custar também, gente, tem mais de um significado. Sentido de ser custoso. Olha, de ser difícil, de ser custoso, né? De ser complicado. Então, aquela decisão custou ao filho. Então, quando tem o sentido custar, tem o sentido de custoso, de ser custoso, ele precisa da preposição. Então, aquela decisão custou ao filho, preposição a. Sentido de valor, custar também significa valor. Quando significa valor, não tem preposição. Minha casa custou caro, tá? Custou caro. Não precisa de preposição. Querer. Vamos lá para o verbo querer. Sentido de desejar, sem preposição. Quero ficar aqui. Então, quando esse querer significa desejar, ele não precisa de preposição. Quando você diz o querer no sentido de estimar, aí sim, gente, vai precisar da preposição, vai necessitar da preposição para que o sentido fique completo. Queria muito aos seus amigos. Esse queria é o sentido de, não no sentido de desejar, mas no sentido de estimar. Queria muito aos seus amigos. Então, o que é importante que você sempre tenha em mente, que dependendo do verbo, ele vai precisar ou não da preposição, vai precisar do complemento e esse complemento vai necessitar ou não da preposição. Por isso que é importante que você tenha sempre em mente o que é a preposição, quando é que o verbo precisa de complemento e quando eu estou fazendo uso da variedade padrão da língua, eu preciso utilizar essas regras gramaticais. Quando eu uso, mesmo quando eu esteja utilizando a linguagem popular, dependendo da situação comunicativa, é sempre bom você fazer o uso da variedade padrão para que isso seja inerente a você, para que você não tenha dificuldade, para que isso seja o mais espontâneo possível na sua linguagem. O verbo namorar. O verbo namorar também é um verbo onde os falantes, né, onde nós falamos, utilizamos muito na nossa linguagem coloquial e vamos observar qual é a forma. Então, olha, namorar. O verbo namorar exige preposição, apesar de as pessoas o usarem sempre seguido de preposição. Então, quando eu digo namorar, ele não exige a preposição. Quando eu digo, olha, quero namorar você, quero namorar com você. Vamos observar? Namorou Maria durante anos. Vocês já prestaram atenção que todas as vezes que nós estamos utilizando o verbo namorar, nós usamos a preposição? Olha, namorou, nós sempre dizemos, às vezes dizemos, namorou com Maria. E na verdade o verbo namorar, ele não necessita de preposição. Então, namorou Maria durante anos. Quero namorar você. Então, olhando para a imagem, tá vendo onde tem essa setinha apontando para o primeiro casal, quando ele diz, quero namorar você, candidato em potencial para casar. Isso significa dizer que ele é um candidato potencial para que ela aceite. Por quê? Porque ele fez o uso correto da regência e da língua portuguesa. Então, quero namorar você, ao invés de quero namorar com você. Então, gente, essas foram algumas regrinhas. Nós ainda vamos continuar na próxima aula, estudando mais sobre regência verbal, estudando também sobre regência nominal. E lembrando, essas foram as regrinhas, as palavras de uso mais comum. Mas quando vocês estiverem aprofundando esse assunto, quando estiverem aprofundando esse conteúdo, vocês vão observar que existem outras palavras que precisam que vocês tomem cuidado na hora de fazer a regência, na hora de utilizar o termo, a preposição ou não, porque você pode, às vezes, transmitir uma mensagem ambígua se você não fizer a regência verbal corretamente, tá bom? Então, essa era a nossa aulinha de hoje. Até a próxima e tchau, tchau!
Olá! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Nós estamos agora já finalizando, né, esse momento de aulas de língua portuguesa. Então vamos lá, gente? Vamos para mais uma aulinha. Bom, então a nossa aulinha de hoje, como eu já disse, é língua portuguesa. Eu sou a professora Márcia Damasceno e o assunto é regência verbal. Vocês lembram que então já tem algumas aulinhas que nós estamos falando sobre esse tema. Vocês estão estudando regência verbal comigo, com o professor Rufino e com a professora Andressa. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Bom, então sempre lembrando que o tempinho de nossa aula são 30 minutos, língua portuguesa, o conteúdo é regência verbal e a habilidade que nós esperamos que vocês desenvolvam é comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral. Então vocês lembram que na maioria das aulas de língua portuguesa nós falamos sobre isso, falamos sobre a variedade padrão da língua e falamos sobre a variedade coloquial, que é essa linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então nós vamos aprofundar o estudo das regrinhas da regência, de como é que nós devemos utilizar essas regras quando estamos utilizando a variedade padrão da língua, tá bom? Então, para continuar, porque na aulinha passada nós fomos vendo vários verbos, né? Lembrando que nós estamos estudando regência verbal. Então, como é que nós fazemos essa concordância, digamos assim, como é que nós colocamos os complementos verbais, né? Como é que nós utilizamos a variedade padrão da língua quando estamos nos referindo aos verbos. Então, falamos já sobre vários verbos, né? Sobre visar, sobre namorar, sobre assistir, os verbos que são mais utilizados no nosso dia a dia. Claro que, como eu disse a vocês, isso são alguns verbos, algumas regras, mas existem tantos outros verbos na nossa língua que nós precisamos estudar a sua regência, né, para fazermos o uso correto. Então, não são somente esses que nós estamos trazendo aqui. Então, é bacana você aprofundar o estudo deles em casa, tá? Então, para continuar, nós vamos continuar com o verbo acreditar. Então, o verbo acreditar, quando ele é utilizado no sentido de admitir, de aceitar, estar ou ficar convencido da veracidade, existência ou ocorrência de algo. Tanto pode ser usado com a preposição em quanto sem ela. Então, quando você utiliza acreditar, mas quando esse acreditar que você está utilizando na sua mensagem, ele significa aceitar, ele significa admitir, ele significa ficar convencido, né, de alguma coisa, de alguma verdade, da existência, de ocorrência de alguma coisa, nós vamos utilizar a preposição em. Então, lembrem-se que quando nós falamos em regência, nós também trazemos um pouco da transitividade verbal, né? Dos verbos que precisam de complemento, que são os verbos transitivos, né? Que sejam complementos objetos diretos ou objetos indiretos. Então, é sempre bom resgatar um pouquinho desse assunto para que você fique afinado e afiado na hora que você for utilizar os verbos, na maneira, quando você realmente estiver utilizando a variedade padrão da língua ou não. Então, primeiro eu queria que vocês observassem para essa tirinha do Garfield, que diz assim, olha, eu não acredito em como você é preguiçoso. Eu não acredito em como você é preguiçoso. O Garfield responde, isso não é surpresa. O Zon ficou chocado quando descobriu que o mundo era redondo. Então, você percebe que nessa tirinha foi utilizado o verbo acreditar. Então, quando ele diz, eu não acredito em... Então, eu não acredito em como você é preguiçoso. Então, exemplos. Eles acreditam em que o resultado será favorável à empresa. Isso, gente, você pode utilizar
tanto com a preposição quanto sem ela. Então, se eu digo, eles acreditam que o resultado será favorável, eu não acredito, como você é preguiçoso, também está correto. Você pode utilizar tanto com a preposição em quanto sem ela. Tá bom? Então você pode fazer o uso das duas formas. Mas se você está escrevendo, né, dependendo do contexto, então dependendo da mensagem que você está escrevendo, ou quem receberá essa mensagem, claro que seria muito bom que você utilizasse a variedade padrão. Então, se você, na sua mensagem, puder e quiser utilizar a preposição em quando estiver usando o verbo acreditar, sim, você pode usar e deve, tá bom? Olha, eu não acredito em como você é preguiçoso. Então, eu não acredito, o verbo acreditar. Então, o verbo acreditar, ele precisa de um complemento. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, ele precisa da preposição, tá bom? Vamos agora para o verbo esquecer. Então, já vimos acreditar, vamos ver agora a regência do verbo esquecer. Esquecer. O verbo esquecer é transitivo direto, logo não exige preposição. Lembra que nós já falamos nas aulas anteriores? O objeto direto, ele complementa o sentido de um verbo. Então, há verbos que precisam de um complemento para que a mensagem seja compreendida. Então, o verbo esquecer, ele precisa de um complemento, porque quem esquece, esquece alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto. Então, olhando para a tirinha, diz assim, ó, H, esqueci que os Queens são vegetarianos. O que vamos fazer? Permita, e aí ela perguntando para o esposo, né? Aí logo em seguida, é como se ela estivesse dando um jantar, né? Logo em seguida, já aparece à mesa do jantar um porquinho com uma maçã dentro da boca. Então, os convidados, eles eram vegetarianos. Então, foi que o H fez, disse assim, olha, permitam-me cortar esta maçã para vocês. Então, ele estava preocupado com os convidados? Não, né? Ele estava preocupado que a carne, que o leitãozinho iria ficar para ele, deixou apenas a maçã para seus convidados que eram vegetarianos. Então, olha, esqueci que os Queens são vegetarianos. Então, olha, exemplo, esqueci o meu material. Quem esquece, esquece alguma coisa. Esqueci o meu material. H, esqueci que os ouços são vegetarianos. O que vamos fazer? Então, H, esqueci o quê? Esqueci que os ouços são vegetarianos. Paulo lembra a prima mais velha. Paulo lembra o quê? A prima mais velha. Esse lembra, eu trouxe esse lembra porque o esquecer também tem esse sentido, né? O verbo esquecer também tem esse sentido de lembrar, de trazer à tona uma informação. Então, ele é um verbo transitivo direto. Ele não precisa, não exige a preposição, ok? Olha. No entanto, na forma pronominal deve ser usado como preposição. Então, às vezes, você utiliza o verbo esquecer sem preposição, na maioria dos casos. Mas existe um caso que você vai utilizar a preposição. É quando ele estiver na forma pronominal. Tá bom, gente? Forma pronominal significa dizer quando ele precisa de um pronome. Então, quando eu digo assim, olha, esqueci-me do meu material. Então, esqueci-me. Tem o pronome aí, me. Então, esse verbo aí, ele está na forma pronominal. Esqueci-me do meu material. Então, olha, esqueci-me de comprar o material da aula. Então, esqueci-me. O me não é o pronome? Então, esse verbo esquecer, ele apareceu na forma pronominal. Então, se aparece na forma pronominal, vai necessitar de uma preposição. Olha, vamos ver aí essa tirinha do Haroldo.
Diz assim, olha: Haroldo, eu esqueci de comprar seu presente e não fiz nenhum cartão. Me desculpe, Haroldo, eu não queria ter esquecido. Tudo bem, amiguinho, eu também não comprei nada para você. Mas aqui vai um abraço do tigre por ser meu melhor amigo. Não tão forte, você está esperando lágrimas. Feliz Natal! Então, olhem, eu queria que vocês observassem aí quando diz, olha, o que eu circulei. O Haroldo, eu esqueci de comprar o seu presente. Então, o verbo esquecer, ele está na forma pronominal. Porque tem o pronome aí, olha, agregado juntinho a ele. Então, eu esqueci. Então, quando eu digo eu esqueci, está na forma pronominal, aí sim, gente, ele vai precisar de uma preposição. Então, eu esqueci de. Olha aí, Haroldo, eu esqueci de comprar o seu presente. Então, esqueci de. O de é a preposição. Então, não esquece, tá bom, gente? O verbo esquecer, ele vai precisar de preposição quando ele estiver na forma pronominal. Quando não tiver nenhum pronome próximo, quando ele não estiver na forma pronominal, ele não vai precisar de nenhuma preposição, tá bom? Lembrem-se que eu já falei em outros momentos com vocês que nós precisamos estudar tanto em regência verbal quanto em concordância verbal ou nominal. Nós precisamos estudar algumas regrinhas e também a exceção e o uso dessas regras, tá bom? Então, por isso que eu digo sempre a vocês, claro que não somente esse momento aqui, ele é suficiente para que você compreenda tudo. É importante que você aplique também na hora que você estiver escrevendo, você estiver enviando suas mensagens, mesmo que sejam mensagens orais ou escritas, independente do suporte, se você está mandando uma mensagem pelo WhatsApp, se você está escrevendo um texto, se você escrever um bilhete para alguém, é sempre bom você fazer uso das regras que você aprende, para que isso se torne rotineiro e também seja algo bem já intrínseco à sua prática, tá bom? Vamos seguir? Vamos continuar com a regrinha número 10, o 10º verbo. O verbo chamar. O verbo chamar, ele não precisa de preposição. Porque, olha, quando eu digo chamar, eu chamo alguém, eu chamo alguma coisa. Sentido de pedir que alguém ou algo venha, bem como de convocar pedindo a presença. Então, quando eu utilizo chamar no sentido de pedir que alguém ou algo venha, ou bem como de convocar ou pedindo a presença, ele não necessita de preposição. Olha, gente, muito cuidado com o verbo chamar, porque ele tem algumas funções e alguns contextos e alguns significados que vão variar dependendo da situação comunicativa, tá bom? Então vamos para o primeiro verbo, chamar, que é no sentido de pedir que alguém venha ao seu encontro ou de convocar alguém pedindo a presença. Então eu digo, olha, precisamos chamar a polícia para resolver o impasse. Então, precisamos chamar a polícia, precisamos pedir que a polícia venha, convocar, pedir presença, pedir a presença da polícia. Então, eu não vou utilizar a preposição. Então, eu vou dizer, precisamos chamar a polícia, sem preposição, tá bom? Tá claro? Então, sempre que você vai pedir para alguém vir ao seu encontro, sempre que você vai convocar, sempre que você vai pedir a presença de alguém, esse verbo chamar, ele não precisa de preposição. Próximo, chamar com a preposição para. Vamos ver agora quando é que eu utilizo a preposição para. Sentido de convidar para algum lugar ou para algum cargo.
Então, chamar, nesse sentido, é de convidar alguém ou alguma pessoa para um cargo. Então, se eu quero convidar alguém para assumir um cargo, para assumir uma posição, e aí sim eu vou utilizar a preposição para. Exemplo, o dono da fábrica chamará o funcionário para um cargo de direção. Então, vocês estão percebendo que ele chamará para. Então, chamará alguém para um cargo de direção. Então, esse verbo chamar é no sentido de convidar alguém para exercer alguma função. Então, nesse caso, eu vou utilizar a conjunção, a preposição para, tá bom? Sentido de assumir uma responsabilidade. Então, eu posso utilizar o para como preposição de complemento do verbo, tanto no sentido de convidar para alguém para assumir um cargo, ou também para chamar para assumir uma responsabilidade. Quando eu digo assim, olha, chamar para si todas as obrigações. Então, estou chamando para si, estou chamando as responsabilidades para que a pessoa assuma a responsabilidade. Então, nesse caso, eu vou utilizar a preposição para. Então, ó, chamar para si todas as obrigações. Então, estou assumindo uma responsabilidade. Então, nesse caso, o chamar, ele será necessário que você utilize a preposição para. Olha, chamar também com a preposição a, no sentido de incitar alguém a alguma coisa. Então, no sentido de incitar, né, de chamar, de trazer, de falar, no sentido de ter uma atitude diferenciada. Então, sempre que eu vou utilizar com o sentido de incitar, eu vou utilizar a preposição a. Ó, chamar o aluno à responsabilidade. Estou incitando, estou chamando, estou querendo que ele se perceba, se conheça dentro daquela responsabilidade. Então, eu chamar o aluno à responsabilidade. Então, chamar para ele a responsabilidade que ele tem. Então, chamar o aluno à responsabilidade. Então, vocês estão observando que o verbo chamar, ele pode ser utilizado em vários casos e em cada caso é uma preposição diferente porque tem um sentido diferente, tá bom? E o próximo é chamar com a preposição por. Sentido de pedir ajuda ou proteção. Olha, gente, quantos sentidos existe apenas a palavra chamar? Você percebeu? Então, dependendo da mensagem que você vai transmitir, você pode até não ser completamente compreendido se você não fizer uso da regência verbal correta. Então, no sentido de pedir ajuda ou proteção, você vai utilizar a preposição por. Sempre chamamos por nossa mãe quando precisamos de carinho e proteção. Então, no sentido de pedir ajuda, eu vou utilizar a preposição por. Sempre chamamos por nossa mãe. Entenderam? Olha, então o verbo chamar, ele pode vir sem preposição, ele pode vir com a preposição para, ele pode aparecer com a preposição a e com a preposição por. E aí você se pergunta, como é que eu vou saber então qual delas utilizar? Isso vai depender do contexto da sua mensagem, da situação comunicativa, de o que é que você está querendo transmitir. Seja no sentido de pedir ajuda, seja no sentido de incitar alguém, seja no sentido de assumir uma responsabilidade, de convidar alguém para um cargo, ou no sentido de convocar e pedindo presença, tá bom? Então, é sempre bom ficar de olho nas regrinhas para que a sua comunicação seja a mais assertiva possível. Vamos para o próximo. Agora, veremos a regência do verbo chegar. Usos especiais, tá, gente? Então, usos especiais do verbo chegar. O verbo chegar com regência da preposição a.
quando indica o ato de se aproximar de um lugar para onde se foi. Quando eu digo assim, olha, cheguei ao aeroporto às 2 da manhã. Então, esse verbo chegar, quando ele indica, né, o ato de se aproximar de um lugar para onde se foi. Então, cheguei ao aeroporto às 2 da manhã. Olha, e na maioria das vezes, na maioria dos casos, o verbo chegar, ele atua como verbo intransitivo, ou seja, na maioria dos casos, ele não precisa de preposição, tá bom? Mas nesses casos que nós chamamos de casos especiais, usos especiais, ele vai precisar sim de uma preposição. Então, como é que eu vou saber? Primeiro, quando indica o ato de se aproximar de um lugar. Então, quando eu digo cheguei ao aeroporto às 2 da manhã. Então, quando eu digo cheguei ao aeroporto, eu estou utilizando a preposição ao. Cheguei ao aeroporto. Aí você pode dizer, mas a preposição a, mas nós já sabemos que a preposição ao é a contração, né, da preposição a mais o artigo o. Então, cheguei ao, esse ao aqui é uma preposição. Cheguei ao aeroporto às 2 da manhã. Ninguém chegou à festa na hora marcada. Então, esse chegar aqui, quando ele indica aproximar-se do lugar para onde que você foi, então, cheguei ao estúdio, cheguei à escola, cheguei ao cinema. Então, nós vamos utilizar o pronome, vamos utilizar a preposição ao. E aí, por que a gente diz, por que nós dizemos que na maioria das vezes ele é intransitivo? Porque nem sempre o verbo chegar, ele vai precisar de um complemento. Pode ser que ele sozinho você já consiga compreender a mensagem. Ele vai precisar de complemento da regência, da preposição. Não é nem o complemento, mas a regência da preposição, quando ele indica o ato de se aproximar e quando indica o ato de atingir ou alcançar um determinado lugar, valor ou importância. O que significa isso? Olha, chegamos ao fim do trajeto. Então, chegamos, que significa dizer que você já alcançou um determinado lugar. Então, você já chegou num determinado lugar. Chegamos ao fim do trajeto. Então, você pode utilizar a preposição a quando indica o ato de se aproximar, que você está se aproximando, e também quando indica que você alcançou um determinado lugar, um valor ou então uma importância. Então, eu digo, chegamos ao fim do trajeto e digo, você nunca chegará aos pés dele, tá bom, gente? Então, nesse caso, ele vai sim precisar de uma preposição da preposição ao, que é a contração da preposição a, mais o artigo o, que isso dá origem à preposição ao. Então, eu cheguei ao aeroporto, ninguém chegou à festa. Chegamos ao fim do trajeto, você nunca chegará aos pés dele, tá bom? Então, cuidado na hora de utilizar o chegar, quando ele precisa de complemento, tá bom? Cuidado na hora de você escrever, na hora de você utilizar a língua e fazer o uso da regência da forma correta, tá, gente? Correta quando eu digo dentro da norma padrão. Além desses, existe mais outro caso, uso especial do verbo chegar. Verbo chegar com regência da preposição de. Então, nós vimos anteriormente, com a regência da preposição a. Agora, veremos com a regência da preposição de. Quando indica o ato de vir. Cheguei da praia agora. Então, você percebe que não é o mesmo sentido. O sentido ao é quando você se aproxima de algum lugar.
E aqui é quando indica o ato de vir. Cheguei da praia, eu vim da praia, né? Cheguei da praia agora. E aí você diz, ah, professora, mas você está dizendo, se referindo à preposição de. E é cheguei da. Por quê? Porque aí sofreu realmente uma contração. É o de mais o artigo a. Então, de mais a, contraído, gerou a preposição da. Tá bom, gente? Então, dá, dó, das, dós, são preposições que foram contraídas, que sofreram contrações para assumirem essa forma. Então, cheguei da praia agora. Minha prima acabou de chegar de São Paulo. E também quando indica o ato de ser o bastante, quando já indica o bastante, quando já indica o suficiente, ó, já chega dessa conversa. Chega de malandragem, vamos trabalhar. Então, o chegar, ele indica o ato de vir, mas também indica o ato de ser bastante, de ser suficiente. Quantas vezes você não já ouviu, ou sua mãe ou alguém dizendo assim, ó, chega desse celular, chega dessa conversa, chega de assistir televisão. Então, esse chega aí significa dizer que já é o bastante. E além disso, tem o verbo chegar com regência da preposição para, quando indica o ato de dar, sendo o suficiente. Olha, essa comida não chega para 4 pessoas. Então, esse chega aí não é mais o sentido de vir, não é mais o sentido de se aproximar, nem o sentido de ser o bastante, mas no sentido do ato de dar. É o suficiente, né? Então, essa comida não chega para 4 pessoas. Esse chega aí não é no sentido de que a comida não veio, mas no sentido que a comida não foi suficiente. Isso chega para o bilhete, então esse chega também, ele é o sentido de suficiência. Então, ele precisa da preposição para. Isso chega para o bilhete, essa comida não chega para 4 pessoas, tá bom? Vamos ver nessa charge ao lado, gente, há um erro clássico de regência, incluindo o verbo chegar. Vamos ver qual é esse erro? Olha. Oba, estou com sorte, consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. Qual é, gente, o problema aí? Olha, chegar em casa. Eu não posso dizer chegar em casa, porque o verbo chegar, ele utiliza a preposição a. Então, seria, oba, estou com sorte, consegui chegar à casa sem sofrer nenhuma violência. Claro que isso na variedade padrão da língua, tá? Chegar à casa. O verbo ir. O verbo ir com regência da preposição a. Sentido de se deslocar para algum lugar com pouca permanência no local. Então, quando você vai para algum lugar, mas que você vai demorar pouco tempo, você utiliza a preposição, a contração da preposição a, que é ao. Nós queremos ir ao banheiro. Os alunos irão ao cinema nas férias. Então, às vezes, na nossa variedade coloquial, né, às vezes os alunos, ou nós dizemos, nós queremos ir no banheiro, mas o correto com o verbo ir, quando você vai permanecer pouco tempo, é ao. Verbo ir com regência da preposição para, sentido de maior permanência no local para que se vai. Então, olha, estou decidida a ir para Portugal viver com minha família. Aí é diferente, eu digo ir para Portugal, porque significa que eu vou passar muito tempo lá, né? Vou morar, vou residir. Fui a Portugal passar férias. Entenderam a diferença? Então, quando para é quando significa que você vai passar muito tempo, a permanência é longa, e ao quando a permanência é curta. Então, quando você vai pedir à sua professora para ir ao banheiro, a sua permanência é pouco, então vou ao banheiro. Mas se você quer ir à casa, né, professora, eu posso ir para casa, né, porque aí você já vai demorar, já é um estado maior que você vai permanecer no lugar, tá bom, gente?
E aí, para nós finalizarmos, só para a gente recapitular, olha, coloquei essas duas imagens aqui, olha. Só vou sair de casa para ir ao médico. Volto logo. Eles estão conversando, né? Quando chegar ao consultório, passe álcool em gel nas mãos. Então, só vou sair de casa para ir ao médico. Quando chegar ao consultório, passe álcool em gel nas mãos. De acordo com a variedade de prestígio, né, que é a variedade padrão, quando esses dois verbos ir e chegar indicam destino ou direção, devem reger a preposição a e não a preposição em. Então, eu não posso dizer, estaria inadequado se eu dissesse vou no médico ou chegar no consultório. Então, eu vou ao médico e eu cheguei ao consultório. Tá bom, gente? Então, cuidado na hora de utilizar a regência, principalmente com esses verbos que nós trouxemos aqui nas nossas aulas, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima! E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa última aula de dezembro, né? Como eu disse para vocês na semana passada, hoje nós vamos fazer uma revisão, vamos resolver algumas questões, né? Aí para vocês relembrarem o conteúdo dessas últimas 3 aulas, tá certo? Então a gente vai relembrar as ditaduras na América Latina, aquela década de 60, né, chamada de Era da Contestação, e os anos 90 no Brasil. Então eu preparei algumas questões para a gente resolver, tá certo? E aí eu espero que vocês prestem bastante atenção, anotem aí as observações para a gente ter um bom aproveitamento nessa última. Então, para a gente começar, vamos trabalhar as questões sobre a década de 90 no Brasil. Então, pessoal, a gente começa, né, falando sobre essa década de 90 no Brasil, tá bom? As questões primeiras são sobre esse conteúdo, né? Então, vamos lá. Em 1992, o nome do presidente Collor, ele aparece ligado, né, a uma rede de corrupção liderada pelo PC Farias, que era o ex-tesoureiro de campanha, tá, do Fernando Collor. Qual das alternativas abaixo, ó, não corresponde a um dos desdobramentos desse fato? Então vamos lá. Manifestações públicas contra o presidente e contra a corrupção. Isso aí aconteceu sim, né? Então, as manifestações públicas, os jovens, né, voltaram às ruas, eram chamados de caras pintadas, porque eles passavam a tintazinha com as cores da bandeira do Brasil no rosto, né, e se manifestavam contra a corrupção e contra o presidente. Então, isso aconteceu. Eu quero o que não corresponde a um dos desdobramentos desse fato aí, né? A renúncia do presidente, o presidente renunciou ao seu cargo. Sim, ele renunciou ao cargo, tá? Ele não escapou, né, do impeachment, tá? Ele renunciou ao cargo para tentar não ter os seus direitos políticos cassados, mas ainda assim ele teve os direitos políticos cassados. Então a renúncia do presidente é também um desdobramento. A votação do impeachment, né, do presidente pelo Congresso também aconteceu. O Congresso votou pelo impeachment. O presidente, para fugir, renunciou ao seu cargo, né? Tudo isso aí aconteceu. O que não aconteceu foi a convocação de novas eleições. Isso aqui não aconteceu, tá?
Isso não aconteceu, as novas eleições não aconteceram. O que aconteceu foi que o vice, que era o Itamar Franco, assumiu o lugar do presidente que tinha sofrido o impeachment e que renunciou, tá certo? Então a resposta correta aí é convocação de novas eleições, tá? Durante o governo de Itamar Franco, em 1992 a 94, foi o presidente que assumiu depois do Collor, foi criado o Plano Real. Nós falamos, né, do Plano Real, que recuperou a economia, né, do Brasil nos anos 90. A liderança do projeto cabia a qual dos nomes abaixo? Então você tem a alternativa Luiz Inácio Lula da Silva, o Mário Covas, o Fernando Henrique Cardoso e o Fernando Collor. Esses aqui, desses nomes, a gente sabe que não foi o Collor, lógico que não, estava cassado, nem poderia fazer parte desse projeto, né? Mas eu quero que você lembre que naquela aulazinha sobre a década de 90 do Brasil, o Plano Real, o projeto do Plano Real, teve como liderança o FHC, que era o Fernando Henrique Cardoso, tá? Ele era o ministro da Fazenda do Itamar Franco, e aí ele foi, né, chamado pelo Itamar Franco para fazer esse novo plano econômico, que seria o Plano Real, que deu muito certo, tá bom? Então aí é uma questão bem facinho. Vamos para a próxima. Sobre o governo do FHC, de 1994 a 2002. Aí o próprio Fernando Henrique Cardoso disputa as eleições de 94, sai vitorioso, né? Se reelege, é o primeiro presidente reeleito, e aí em 2002 ele encerra o mandato dele. Sobre esse período todinho do mandato dele, o que é correto afirmar? Então vamos lá. O governo do FHC é marcado pela estabilidade econômica, fruto do sucesso do Plano Real. Aí, a primeira questão aqui já está praticamente dada, né? Essa está certa. Vamos ver se tem outra aí que está mais certa do que essa aí. Eu acho difícil. Então vamos lá. O presidente FHC não conseguiu aprovar nenhum dos seus projetos de privatizações no Congresso. Isso está errado. Fazia parte da política, né, do governo do FHC essas privatizações das empresas estatais, né? Que era uma forma de liberar o Estado daquela dívida dessas empresas estatais. Então foi aprovado sim, várias estatizações, elas caíram, né? Aliás, as privatizações, elas aconteceram, né? Então isso aí não está certo. No governo FHC a inflação esteve sob controle, né? De fato esteve sob controle, e as desigualdades sociais foram corrigidas. As desigualdades sociais foram corrigidas, aí não, né? As desigualdades sociais, elas se mantiveram. Aliás, nós chegamos até a comentar, né? Um dos grandes problemas do Brasil, dessa nova república que nasce pós-ditadura, é que ela não consegue, né, corrigir esse problema do Brasil, que são as desigualdades sociais, né? Então elas diminuem um pouco a partir do ano 2000, né? Nesses primeiros 10 anos do ano 2000, elas vão diminuir um pouco pelas políticas, né, de transferência de renda, né? Que nós vamos ver isso aí em janeiro ainda, né? São os governos Lula, Dilma, né, que promovem essa transferência de renda através das bolsas, né? E aí vai diminuir essa desigualdade social, tá? Mas no governo FHC isso não aconteceu. Então essa está errada. A última, o governo FHC é marcado pelo aumento dos índices de analfabetismo. Aumento dos índices de analfabetismo não, né? Muito pelo contrário, durante o governo dele esses índices abaixaram, tá bom? Então essa também está errada. A alternativa correta era lá a primeira mesmo, né? O governo FHC é marcado pela estabilidade econômica, sim, fruto do sucesso do Plano Real. O Plano Real controla a inflação, né, durante esse período todo. Agora vamos aqui, ó, ano de 1994, olha que questão bacana. Foi marcante para o esporte brasileiro, né? Foi sim, por dois motivos, vamos ver se você lembra. Primeiro, a vitória em Roland Garros do tenista brasileiro Gustavo Kuerten e o tetracampeonato mundial de futebol vencido pela seleção, o famoso tetra, né?
O tetracampeonato tá certo, né? Agora a vitória em Roland Garros, ela aconteceu sim, mas não foi em 94, foi em 96, tá bom? A outra alternativa, a morte do Ayrton Senna, do piloto Ayrton Senna, e o tetracampeonato mundial de futebol da seleção, né? A morte do Ayrton Senna, de fato, é 94, e o tetracampeonato mundial de futebol também em 94, tá bom? Olha aí a imagem aqui ao lado, ó. Essa imagem é muito marcante, tá? Mostrando aí o Roberto Baggio, que era da seleção italiana, que perdeu o último pênalti para a seleção italiana, e aí o Brasil se consagrou tetracampeão mundial. Isso aí foi uma alegria imensa para nós. Não sei como é que ele conseguiu perder esse pênalti, porque o Baggio era o melhor jogador da época. Perdeu porque foi Deus, né, que botou aquela bola para fora, tá? Então as outras alternativas aí, a gente já sabe, vou marcar logo aqui porque a gente já sabe que essa é a correta, né? Infelizmente no mesmo ano a gente perdeu o Ayrton Senna, que era um grande piloto, consagrado, já era tricampeão mundial, ia ser tetracampeão também, acabou falecendo, né? Então olha lá, as outras alternativas, a derrota do Brasil na final da Copa, isso não aconteceu, isso aconteceu em 98, na seguinte, perdemos na final por 3-0, humilhante. E a morte do Ayrton Senna aconteceu. O tetracampeonato de Fórmula 1 do Ayrton Senna não aconteceu, como eu falei, ele faleceu antes. E o tetra, né, da seleção brasileira. Então a alternativa correta é a segunda lá, tá bom? Você que não conhece a história do Ayrton Senna, procure, viu? Ali era um piloto de verdade, tá? Vamos para a próxima, também sobre os anos 90. No Brasil, esses anos 90 são marcados pela popularização de alguns bens de consumo, né? Eu coloquei aqui ao lado, ó, um desses bens de consumo que eram, né, muito admirados, todo mundo queria ter. Eu demorei uns 10 anos para ter, acho que eu só tive depois da década de 90 acabou, é que eu fui ter um. Qual das alternativas não, olha lá, de novo, ó, não corresponde a um desses bens? CDs e DVDs, tá correto. Se popularizaram, não era todo mundo que tinha não, né? Porque era um bem de consumo caro, tá bom? Mas começou a se popularizar, foi aos poucos substituindo as fitas cassete, né? O VHS. Microcomputadores também se popularizaram, como eu disse, não era todo mundo que tinha, não é que qualquer pessoa podia comprar não, né? Mas começou a aparecer no mercado, né? Os videogames, da mesma forma, os videogames começaram a se popularizar também. As redes sociais, não, rede social é coisa nossa agora, recente, né? Então aí a alternativa que não corresponde a um desses bens são as redes sociais, tá? Acabou, agora vamos para a década de 60, né? Algumas questões sobre a década de 60. Nessa aqui o tema é a Guerra do Vietnã. Eu quero que vocês coloquem verdadeiro ou falso, né? As afirmativas aí. Então o conflito ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial. A Guerra do Vietnã antes da Segunda Guerra Mundial, não, foi depois. A gente falou que é no contexto de Guerra Fria, né? Então é pós-Segunda Guerra Mundial, tá falso essa aí. O conflito é considerado a maior derrota militar dos Estados Unidos. Ah, professor, os Estados Unidos perdem guerra. Perde, meu filho, perde sim. Essa aí ele perdeu, verdadeira, tá? O conflito ocorreu no contexto da Guerra Fria, acabei de falar, verdadeiro também. Guerra do Vietnã aconteceu no contexto da Guerra Fria. O Vietnã, após a descolonização, foi dividido em norte, que era capitalista, e sul, comunista. Não, pessoal, tá errado isso aí. Falso. O norte era socialista, olha a pegadinha aí, norte socialista e o sul era capitalista, tá bom? E aqui ao lado, ó, essa cena aqui é do filme, do melhor filme sobre a Guerra do Vietnã que você pode assistir na sua vida. Se chama Nascidos para Matar, é um filme clássico do Stanley Kubrick, feito em 1987, se eu não me engano. É o melhor filme sobre a Guerra do Vietnã que já foi feito. Se você tiver um dia curiosidade de assistir, você não vai se arrepender. Próxima questão sobre os hippies, né? Também da década de 60. Mesma coisa, ó, colocar verdadeiro ou falso. Então vamos lá.
Os hippies contestavam os valores tradicionais da época. Isso aí é verdadeiro. A contracultura hippie fazia esse papel de contestar o que era costume da época, né? Os valores tradicionais da época eles contestavam, né? Os ideais que os hippies defendiam se aproximavam mais das ideias, mais das ideias anarquistas do que das ideias comunistas. Isso aí é correto também, verdadeiro. Os adeptos do estilo de vida hippie não se importavam com o consumismo da sociedade capitalista. Não se importavam? Aí está errado. Eles se importavam, sim, né? Criticavam muito esse consumismo da sociedade capitalista. Por último, os hippies pregavam ideias de paz, amor e disciplina. Paz, amor e disciplina. Paz, tudo bem. Amor também. Disciplina? Não, eles eram contra a disciplina. Então a última aqui também é falsa, tá bom? Vamos para a próxima. Ainda sobre a década de 60, né? As discussões, né? Os protestos sobre a década de 60 que aconteceram no mundo todo, especialmente nos principais centros, né? Urbanos, né? Do mundo. A revolta de Stonewall, ela marcou a luta pelos direitos civis de qual dos grupos abaixo? Dos grupos, né, dos negros, das mulheres, dos homossexuais ou dos hippies, né? A revolta de Stonewall, naquela aula sobre a década de 60, eu comentei para vocês, né? Ela foi um movimento de luta pelos direitos civis dos homossexuais, tá? Aconteceu nos Estados Unidos, né? Ela marca, um marco nessas manifestações, né, dos grupos de homossexuais pelo mundo todo. É originário depois das paradas, né, gays, né? Então é muito importante para a comunidade LGBT essa revolta de Stonewall, tá? Vamos para a próxima questão, ainda sobre a década de 60, agora sobre os direitos civis, né, dos negros nos Estados Unidos. A gente vai colocar verdadeiro ou falso também. Então vamos ver, vamos avaliar aqui o que é verdadeiro e o que é falso sobre essa luta pelos direitos civis dos negros. No sul dos Estados Unidos, o racismo e a segregação eram historicamente mais fortes. Isso é verdadeiro. No sul dos Estados Unidos, que é uma área que quando foi colonizada, ela era muito parecida com o Brasil. Então a mão de obra era a mão de obra escravizada, do africano escravizado, né? E aí por conta disso, nessa região do sul dos Estados Unidos, ainda hoje, o racismo e a segregação é muito grande. Foram as últimas regiões onde aconteceu, né, a libertação dos escravos nos Estados Unidos, tá? Nós estamos falando dos Estados Unidos, viu? Não vai confundir, não é Brasil não, é nos Estados Unidos, tá? E lá o racismo ainda é muito presente, tá bom? Nos Estados Unidos, da década de 1860, 100 anos antes, aconteceu uma guerra civil exatamente para acabar com a escravidão, né? Então essa segregação... quer assistir um filme bacana também sobre isso aqui? Estrelas Além do Tempo, né? É sobre a década de 60, fala sobre essa segregação, sobre esse racismo, né? Conta a história de algumas mulheres negras que faziam parte da NASA, né? E que faziam parte do projeto para lançar o primeiro americano, né? Para fora da órbita da Terra. Então é um filme show de bola, assistam que vocês não vão se arrepender. Não é tempo perdido, viu? É tempo ganho esse. Então vamos lá, a próxima alternativa. Martin Luther King e Malcolm X, ou Malcolm X, defendiam uma luta pacífica pelos direitos civis. O Luther King, sim. O Malcolm X defendia... O Malcolm X, ele defendia uma ação, né, mais pautada na violência. Agora a próxima alternativa, lá embaixo, o movimento Black Power apelava para a ideia de orgulho racial na luta pelos direitos civis. Isso é verdadeiro, né? A ideia de valorizar a cultura deles,
né, os elementos culturais dele serem valorizados, né? Então o Black Power tinha essa ideia do orgulho racial, é verdadeiro. Na década de 1960, a luta pelos direitos civis dos negros foi amplamente aceita por toda a sociedade norte-americana. Rapaz, se tivesse sido, não tinham surgido aqueles grupos racistas como a Ku Klux Klan, né, que perseguiam os negros, especialmente no sul lá dos Estados Unidos, tá bom? Em 1962, a tensão entre Estados Unidos e União Soviética chegou ao auge, quase levando as duas superpotências à guerra nuclear devido à tentativa dos soviéticos de instalar mísseis em Cuba. Em Cuba. Como ficou conhecido esse episódio na história, né? Como é que ficou conhecido esse episódio na história? A Operação Baía dos Porcos, a crise dos mísseis, a Operação Condor ou o Plano de Ayala. Em 1962, essa tentativa dos soviéticos de instalar os mísseis em Cuba, as ogivas nucleares, é chamada de crise dos mísseis, tá bom? Essa é a alternativa correta. Sabe por que não aconteceu isso aí? Porque os X-Men salvaram o mundo. Sabia disso aí? Foram os X-Men que salvaram o mundo. Nunca assistiu X-Men Primeira Classe? O racista lá que você vai ver, foram eles que salvaram o mundo dessa guerra nuclear, tá? Agora próximo, ó, sobre a ditadura na América Latina. A descoberta de 300 corpos não identificados na cidade de La Plata levou a uma série de manifestações contra o regime ditatorial nesse país. Eu quero saber qual é o país, né? Conhecidas como Madres de la Plaza de Mayo, elas contribuíram para o retorno da democracia nesse país latino-americano. O episódio descrito ocorreu em qual dos países abaixo? No Brasil, no Chile, em Cuba ou na Argentina? Né? Esse episódio aí aconteceu na Argentina, tá certo? Lembrando aí que foi aquele episódio que encontraram os 300 corpos, né? O governo disse, não, eram todos indigentes. E aí, só que todos os indigentes morreram com um tiro na cabeça. Complicado, né? E aí, por conta das manifestações, das pressões, né, da opinião pública, a ditadura na Argentina acabou sendo encerrada com 7 anos, né? Dos regimes ditatoriais da América Latina, ele foi o que teve uma duração menor. Embora, como a gente estudou, foram vários golpes, né, seguidos, mas foram poucos anos, né, que ficou a ditadura militar na Argentina, né? Agora aqui essa questão sobre a Operação Condor. Vamos assinalar a alternativa correta sobre a Operação Condor, né? Aí tem uma chargezinha, né, ao lado, ó. Sim, general, ele está coberto de vermelho, com certeza é um comunista, né? Tá todo ensanguentado, é para estar vermelho mesmo, né? Então vamos lá. Tinha o objetivo, essa Operação Condor, ela tinha o objetivo de derrubar a ditadura e instaurar um governo socialista na Nicarágua. Não, Operação Condor não tem a ver com isso aí não, tá? Vamos para a próxima. Operação militar que preparou a invasão a Cuba a partir da Flórida. Não, essa operação militar é a tal da Operação da Baía dos Porcos, né? Que tentava invadir Cuba a partir da Flórida, né? Os Estados Unidos que organizaram e saiu fracassada, né? Cuba manteve a revolução. A outra alternativa, vamos lá, ó. Seu objetivo era a troca de informações e cooperação dos militares do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia contra grupos guerrilheiros. Opa, essa aqui tá no rumo. Foi descoberto, né, nos arquivos lá da ditadura militar, né? Essa Operação Condor, ela de fato servia com esse objetivo, né? Esses países todos eram ditaduras militares, né? Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia,
todos eram ditaduras militares, né, na América Latina. E aí, uma forma de se manter protegidos desses grupos guerrilheiros, eles trocavam informações, ofereciam até, inclusive, treinamento militar, tá bom? Então essa aí está mais no rumo. Por último, é um manifesto pela reforma agrária no México? Não, esse manifesto aqui é o tal do plano Ayala, daquela questão anterior, tá certo? Então a alternativa correta é essa terceira aí. O objetivo era a troca de informações e cooperação dos militares do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Eu acho que nós chegamos ao final, né? Então eu queria agradecer vocês, né, passar essa mensagem, né, de Feliz Natal a todos, né? A gente está chegando no finalzinho do ano. Essa é a nossa última aula de história, né, do ano. Em janeiro a gente continua assim, tá bom? Então o nosso quarto bimestre agora que está começando, né? Então a gente ainda tem o mês de janeiro. Não vá se desesperar, né? Porque a gente ainda tem esse tempinho para a gente finalizar o nosso ano letivo de 2020, né? Mas eu espero que todos tenham aproveitado bem esse ano e que vocês tenham um bom final de ano com boas festas, né? Um Feliz Natal a todos e um Feliz Ano Novo a todos, tá? Um grande abraço e a gente se vê em janeiro, tá bom?